Agricultura BR de volta para falar de soja e também de um estudo inédito feito pela equipe do Agricultura BR que mostra que os Estados Unidos podem ter na temporada 17 e 18 um novo recorde de produção, que se seguir aquilo que se teve de média de produtividade na temporada 16-17, pode chegar à safra 17-18 com uma produção total de quase 124 milhões de toneladas. Mas para isso, precisa-se ter algumas informações que são importantes para esse desenvolvimento. Eu lembro que os preparativos para a temporada 16-17, os produtores norte-americanos optaram por ampliar a sua área de produção de milho e ter uma leve redução sobre a área de produção de soja. Acreditavam que, em relação à rentabilidade do milho, conseguiriam tê-la através de uma escala maior de vendas. Essa escala maior de vendas até aconteceu, mas a questão é que é muito milho nos Estados Unidos com estoques muito fortes, o que acaba regulando para baixo os valores do cereal. Para a soja, a produtividade muito alta na temporada 16-17 fez com que eles chegassem a mais de 117 milhões de toneladas sendo produzidas, um número bastante elevado que fez com que os norte-americanos tivessem a maior safra da história. E eles produziram essa soja numa situação de 33 milhões e 700 mil hectares. A expectativa, de acordo com operadores de mercado, é que os norte-americanos aumentem essa área de produção para a temporada próxima, 17 e 18, que saia de 33 milhões e 700 mil hectares para 35 milhões de hectares. Observe então esses dados mostram o que pode acontecer na temporada 17 e 18. Como eu disse, na 16 e 17, uma ocupação de 33 milhões e 700 mil hectares, na 17 e 18, chegando a 35 milhões de hectares. Aí o Agricultura BR quis saber como é que vem a produtividade média norte-americana para a soja. E essa produtividade média norte-americana vem aumentando safra a safra nas últimas 3 temporadas. E tem uma média que fica acima de 55 sacas por hectare. É o que nós vamos mostrar agora. Observe o que nós temos aqui nos Estados Unidos. Os números foram arredondados. Observe que a temporada 14-15 ela tem uma produtividade de 53,87 sacas. Na 15-16, 54,42 sacas. A 16-17 chegou a 58,80 sacas e a média dos últimos 3 anos, ou 3 temporadas, de 55,8 sacas por hectare. Então, números importantes. Para a temporada 16-17, a maior produtividade da história dos norte-americanos, 58,80 sacas por hectare. Para a média dos últimos 3 anos, um pouco mais de 55 sacas por hectare. Aí o Agricultura BR quis saber, projetando uma área total com 35 milhões de hectares, o que poderia ocorrer caso se repetisse a média de produtividade dos últimos 5 anos ou caso se repetisse a média de produtividade da temporada atual, a 16-17. E olha os números que nós trazemos. Olha só a situação. Com média de 55,8 sacas por hectare, portanto, a média dos últimos 3 anos, o resultado de safra seria praticamente igual ao da temporada 16-17, 117 milhões 180 mil toneladas. Agora, com uma média de 58,80 sacas por hectare, que seria a média da temporada 16-17, a temporada norte-americana poderia ter um rendimento de 123 milhões 480 mil toneladas. Muita soja nos Estados Unidos. Evidentemente, para que esse cenário, principalmente o segundo, se repita, precisa ter, mais uma vez, uma contribuição total do clima para os norte-americanos, que na temporada 16-17 ajudou do plantio até a colheita da soja. No momento, o mundo passa por uma certa estabilidade climática chamada de neutralidade pelos meteorologistas, mas há o risco de novo aquecimento das águas do Oceano Pacífico dentro dos próximos trimestres. A meteorologista Nadiara volta ao programa agora, conta pra gente o que isso significa e se há a possibilidade da formação de um novo fenômeno El Niño. Ela explica também como que esse fato, se confirmado, pode impactar nas chuvas nos Estados Unidos durante a fase de plantio da nova safra. Nesses últimos meses, vínhamos falando da atuação de um laninha de fraca intensidade que se formou no início do verão. Esse fenômeno ele já perdeu força e, pelo que os especialistas norte-americanos indicam, agora já estamos numa neutralidade climática que deve persistir ao longo dos próximos meses. Neste gráfico aqui, a gente acompanha esta previsão mais estendida quanto a fenômenos climáticos.
Sobre as barras em verde, a maior probabilidade de neutralidade climática. Nas barras em azul, é maior a chance para a ocorrência de laninha e nas barras em vermelho, indicativo maior para El Niño. Então, a gente observa que, por enquanto, até a metade agora do ano, até o trimestre maio, junho e julho, a expectativa ainda é de neutralidade climática, como mostram as barras em verde. Mas já a partir aqui do trimestre julho, agosto e setembro, a gente observa que começa a ficar maior a barra em vermelho, indicando então o risco para a ocorrência de um El Niño. Ainda é cedo para afirmar que esse fenômeno vai se formar durante o segundo semestre de 2017, mas pelo que tudo indica, teremos sim um aquecimento das águas do Oceano Pacífico Central. E mesmo sem a formação de um El Niño, teremos uma mudança no clima sobre boa parte do mundo, porque o aquecimento acaba influenciando na distribuição das chuvas e também nas temperaturas. Para os Estados Unidos, a situação é muito parecida com o sul do Brasil. Normalmente as temperaturas ficam acima da média e também o verão se torna um pouco mais chuvoso. Então a expectativa agora para o período de plantio sobre os Estados Unidos, que é a primavera norte-americana, é que as chuvas fiquem um pouco mais volumosas sobre as áreas que plantam, principalmente do mais ao norte e também o meio oeste americano, e também temperaturas mais elevadas. Este mapa aqui mostra o risco de temperaturas. Então, nestas áreas em amarelo e laranja do mapa, há um indicativo de temperaturas acima da média. Sobre o cinturão produtor de grãos, que fica mais ou menos nesta região, a gente observa que as temperaturas ficam dentro da média, um pouco acima da média. Essa temperatura acima da média, ela favorece o início do plantio mais cedo, já que o solo atinge uma temperatura ideal para o plantio e também o derretimento da neve ocorre de uma forma mais rápida. Além disso, teremos tempo mais úmido, como mostra este mapa aqui, nas áreas mais ao sul e principalmente áreas aqui da Flórida, a situação segue crítica ainda por causa que nestas áreas já há um período mais prolongado de estiagem e o risco é para tempo mais seco. Agora, nas áreas em verde, o indicativo é de chuva acima da média para a primavera. Então, aqui sobre boa parte dos estados produtores de grãos dos Estados Unidos, teremos chuvas dentro ou até um pouco acima da média, o que garantem boas condições de umidade no solo para o plantio de grãos. E para o verão norte-americano, período de desenvolvimento das lavouras, normalmente é um período mais seco e quente, com a atuação de um fenômeno El Niño. Mesmo que não tenhamos a atuação do El Niño, nós tenhamos um desvio positivo das águas do Oceano Pacífico, isso favorece também a maior ocorrência de chuvas durante a estação. Então, provavelmente teremos um verão mais úmido no norte dos Estados Unidos e isso favorece, então, o desenvolvimento das lavouras de soja e também de milho do país.